câmera tá ok. Desculpa. Aí, pessoal. Tudo bem? Suave? Dá licença um minutinho só. Como eu chego aí na Fundação Casa de Bike, eu também estou pensando em começar a chegar em casa de bike para dar aula para vocês. Vocês estão bem? O meu nome é Luiz. Eu dou aula de filosofia, sociologia, história, geografia e projeto de vida para vocês. Alguns de vocês já me conhecem. Eu, infelizmente, também, como os demais colegas, estou privado, não da minha liberdade, mas privado de dar aula para vocês. E eu gostaria de dizer que eu estou com saudade de todos vocês. Um dos que me vem à memória, por exemplo, o Diego, do Azul. Eu acho que ainda está por aí. Os demais também, que já me conhecem. Eu quero mandar um abraço a todos. E gostaria de compartilhar com vocês, através de vídeos, algumas explicações das aulas do terceiro bimestre, baseado nesse material aqui, ó. São Paulo faz escola. É uma apostila do terceiro bimestre que faremos uma revisão para que vocês possam, de fato, compreender pelo menos um pouco. Se vocês compreenderem um pouquinho só de cada aula, eu já vou ficar muito feliz. Então, nós vamos bater um papo. Eu vou tentar ser bem descontraído. Vocês perceberam que eu fiz isso mais para chamar a sua atenção, para poder ser uma aula descontraída. E, além de professor, sou pastor, sou ciclista e gosto de estar com vocês. Eu dou, assim, muito valor à minha profissão de professor e eu gosto muito de ensinar aquilo que eu gosto de passar para vocês. História, vamos falar sobre história, ensino médio, vamos falar de filosofia e vamos falar também de projeto de vida. Tudo bem, pessoal? Então, eu quero me basear na página da apostila que vocês provavelmente já passaram a dar uma lida, tentaram fazer as atividades que nós mandamos para vocês através dos roteiros, né? Que é praticamente uma explicação de como vocês poderiam estudar filosofia. Vamos falar um pouco de filosofia, tá bom? Então, vejam, eu tenho aqui na página 66 do Caderno do Aluno, primeira série, terceiro bimestre, na página 66 nós temos filosofia e vida. E vamos falar um pouco sobre o que é filosofia. Eu queria fazer uma revisão com vocês. Por que uma revisão? Porque eu tenho certeza que tem muitos alunos novos que não tiveram contato ou tiveram muito rapidamente contato com a filosofia. Então eu vou fazer uma revisão breve do que é filosofia para que vocês possam compreender e mergulhar de cabeça no assunto chamado filosofia. É uma das aulas que eu mais gosto de lecionar, porque faz com que nós possamos pensar, raciocinar, duvidar. É aquilo que vocês chamam de hipótese. Gera hipótese. Gera uma grande hipótese, gera uma pequena hipótese, ou simplesmente gera hipótese. Certo? Vocês falam gera hipótese. Tudo bem? Significa o seguinte, que a coisa pode ser e pode não ser. Pode ser que seja daquela maneira, mas também pode não ser. Isso a filosofia vai fazer com que nós possamos pensar um pouco sobre alguns assuntos pertinentes no dia a dia. E no terceiro bimestre, a proposta é trabalhar a respeito da filosofia política. Filosofia política. Mas vamos voltar um pouquinho antes. O que é filosofia para você? Pensa um pouco. O que é filosofia? Filosofia nada mais é do que uma palavra que teve origem na Grécia Antiga. São duas palavras gregas, uma é philo e a outra é sofia. Philo significa amigo e sofia, sabedoria. Filosofia, logo então, significa amigo da sabedoria. Certo? Tá comigo?
Vamos remar, vamos remar. Então a filosofia, ela trabalha com sabedoria. Você tem várias informações no dia a dia, só que você precisa de sabedoria para lidar com essas informações. Certo? Tudo bem? Estamos juntos? Fechadão pro certo? Certo? Então vamos lá. Então a filosofia, ela questiona. Um sábio verdadeiro não é aquele que tem resposta para tudo, mas é aquele que duvida de boa parte das coisas que são apresentadas a ele. Isso vem do Platão. Platão foi um dos maiores filósofos da Grécia Antiga, e interessante que esse homem chamado Platão, ele pensou muito sobre a questão do mundo, como é que o mundo é, como é que o mundo deveria ser, né? A ideia da paixão platônica, por exemplo, é uma paixão ideal, é uma paixão que a gente projeta tudo aquilo que nós desejamos para a outra pessoa, ou na outra pessoa. Platão. Vamos falar um pouco de Sócrates também, vamos falar um pouco de Aristóteles, principalmente Aristóteles, que trabalhou a questão da política do dia a dia na Grécia Antiga, em Atenas. Então vejam, Sócrates, só para vocês saberem a respeito um pouco o que é sabedoria. Sócrates tem uma história muito curiosa. As pessoas chamavam ele de sábio. Chamavam ele, você é muito sábio. E ele foi procurar saber o que era ser um sábio. E aí diz a história, a lenda, ou a narrativa da filosofia, que Sócrates foi buscar conselhos de uma mulher chamada Sibila, que era praticamente uma sacerdotisa, uma pessoa muito elevada para aquela época. Chegando lá para essa Sibila, ele perguntou para ela, estou passando de uma maneira resumida para você, o que é ser um sábio? Ou o que é ser sábio? E aí a Sibila perguntou para ele, o que é que você sabe? Aí Sócrates pensou para poder responder. Esse é um dos nossos defeitos, respondemos de pronto, né? E às vezes falamos bobagens. E aí Sócrates pensou, olha, de uma coisa sei, de que nada sei. Isso ficou marcado na filosofia. Então vejam, o verdadeiro sábio não é aquele que sabe de tudo. Pelo contrário, é aquele que duvida de muitas coisas. Então vamos falar um pouco sobre filosofia. Principalmente a filosofia política no terceiro bimestre. De vez em quando a gente vai fazer uma revisãozinha aqui. Tudo bem, pessoal? Então vejam, na página 66 vai falar das palavras que são banalizadas. Uma delas é a política, ou político. Na cabeça de muitas pessoas, político é aquele que é corrupto. A política só tem corrupto, só tem ladrão. Só tem ladrão, hein? Então, vejam, só que nós precisamos deixar de banalizar as coisas, de generalizar. Nem tudo é assim. A política não é só roubalheira. A política influencia a nossa vida. A política faz com que muitas portas sejam abertas no campo do trabalho, da educação, da cultura. Então nós precisamos duvidar das palavras que são banalizadas. Não podemos pegar aquilo e reproduzir sem antes pensar. Você precisa se alimentar das ideias, tem que buscar para poder entender se de fato aquela palavra está sendo falada de uma maneira correta. Leia a sua página 66 e depois a gente bate um papo. Me responda duas coisas. Duas coisinhas. Tudo que é dito é verdade? E outra coisa. Será que muitas vezes nós não banalizamos também alguns termos, além da política? Será? Então a gente tem que pensar um pouco, pessoal. Tudo bem? Vamos parar por aqui, depois daremos continuidade às outras aulas da página 67 em diante. Mas leia a sua página 66 e responda essas duas perguntinhas que fiz para vocês. Suave? Um abraço para vocês, pessoal, e até mais, se Deus quiser. Deus os abençoe.